não sei quantos aqui que estão aqui hoje presencialmente, né, ouviram a minha última palavra, que foi vencendo os inimigos da fé. Quem aqui ouviu essa palavra? Ou no dia, ou depois? Até que tem um número bom. A gente pregou, né, eu preguei sobre vencendo os inimigos da fé. Se você não ouviu, eu encorajo você a ouvir, porque foi muito importante aquela palavra. Muito importante mesmo. Se você quer ouvir no podcast, tem podcast. Se você quer assistir no YouTube, tem YouTube. Não vai dar para eu fazer uma super recapitulada aqui, porque a gente tem bastante coisa para essa segunda parte, mas a gente vai dar continuação a ela hoje. Então, vamos só lembrar que quando a gente falou sobre vencendo os inimigos da fé, a gente entendeu que para que a gente possa tomar posse do que Jesus fez por mim e por você na cruz, as bênçãos dele, a gente precisa ter fé. Para que a gente possa alcançar isso. E, com isso, o diabo ele levanta inimigos que vêm fazer com que a nossa fé seja abalada, seja enfraquecida, para que a gente não consiga alcançar essas coisas. Estamos entendendo isso? E o que tem acontecido é que muitos filhos e filhas de Deus têm se deixado influenciar por esses inimigos ao ponto de viver uma vida igual a de qualquer pessoa que nem conhece a Deus. Uma vida cheia de preocupações, cheia de ansiedades, uma vida de constante insatisfação, onde eu nunca estou satisfeito com a minha vida. Eu sempre acho que tem algo muito ruim e que um dia ela vai melhorar. Alguém aí já passou por isso? Já conheceu alguém assim? Né? E o Senhor, Ele quer nos tirar desse nível de naturalidade, de carnalidade, e Ele quer que a gente enxergue as coisas com os olhos dEle e da realidade, da verdade da nossa vida, de onde a gente está. Né? E a gente vai falar aqui sobre mais alguns inimigos, hoje, dessa fé. Né, gente? E o que é muito importante a gente ter como base? A gente precisa entender algo como base, que se a gente não tiver essa base, a gente não consegue entender nada mais além disso. Então vamos entender uma base rapidinho? Para eu conquistar, para viver uma vida vitoriosa em todas as áreas da minha vida, eu preciso receber o que Jesus fez por mim, certo? A minha fé precisa estar fortalecida, certo? Como que a minha fé está fortalecida? Para poder eu alcançar essas bênçãos. Como que eu fortaleço ela? Ouvindo a palavra de Cristo. Em Romanos 10 nos diz isso? Coloca aí pra gente, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, gente, vocês estão entendendo que se a gente não estiver constantemente ouvindo a palavra de Cristo, a nossa fé vai enfraquecer? A gente consegue entender isso? A gente consegue entender que quanto mais a gente ouvir a palavra de Cristo, mais a minha fé vai ser fortalecida? A gente consegue entender isso? E vocês estão entendendo que tudo gera nessa base? Não tem como eu fazer nada, eu orar nada, eu jejuar nada, eu fazer nada, se a minha fé não está fortalecida. Então está tudo baseado na palavra de Deus. Está tudo baseado no entendimento, no ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Lembra que a Cherise, quando pregou aqui, ela falou que ela sempre tinha ouvido a palavra de Deus, ouvia a palavra de Deus, e até que ela viu que no Novo Testamento, Paulo estava dizendo a palavra de Cristo. E por quê? Qual a diferença, Nanda, de palavra de Deus e palavra de Cristo? Toda. Porque a palavra de Deus é antes ali de Jesus. A palavra de Jesus é a partir da morte, da ressurreição dele, aonde tudo mudou na nossa vida. Vamos entender, recapitular isso, relembrar isso, de que quando Jesus morreu por nós, tudo mudou. A forma com que Deus se relaciona com a gente mudou. A forma com que a gente se relaciona com Ele, a forma com que agora a gente conquista as coisas, não é mais no Velho Testamento, onde eu conquistava pelo meu merecimento,
mas agora é pelo merecimento do que Jesus fez na cruz. Então, eu preciso entender quem Deus é. A gente cantou aqui, I know my Father. Você conhece o seu Pai mesmo? Você sabe quem Deus realmente é? A gente precisa conhecer quem Deus é. A gente precisa conhecer quem nós somos agora nele, quem Jesus nos tornou. Você sabia que Deus te tornou numa nova criatura? A gente precisa saber o que a gente possui nele. Então, essas coisas são básicas e base para que a gente possa avançar para um outro nível, que é fortalecer a minha fé, de entender de quando eu me deparo com inimigos, eu sei quem eu sou. Eu sei quem Jesus me tornou. Eu sei o que ele me deu, a autoridade que eu tenho no nome dele. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então a gente precisa entender muito bem essa base. A gente precisa estudar essa base. A gente já falou sobre isso aqui. A gente tem no YouTube quem Deus é, quem eu sou, o que eu possuo. Tem tudo no YouTube. A gente tem aqui o livro A Sua Nova Identidade. A gente precisa ter isso muito fortalecido como base. Se você quer ir além, amém? Deus sabe aqui o que cada um quer, mas se você quer ir além, a gente precisa ter isso muito bem fundamentado para a nossa fé estar fortalecida. Amém? E quando a nossa fé está fortalecida, esses inimigos eles já não têm tanta influência na nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Quando a nossa fé está fortalecida, os inimigos não têm influência sobre a nossa vida. Quanto mais enfraquecida, quanto mais eu estou longe dessa palavra, é tiro e queda. Você se abala por qualquer coisa. Você não vê mais o chão debaixo de você. Você fica ansioso por qualquer coisa. Amém, gente? 1 mais 1 é igual a 2. Ficar sem ouvir a palavra, ficar sem meditar na palavra, ficar sem ter contato com a palavra, fé enfraquecida. Ter contato com a palavra, ouvir a palavra frequentemente, fé fortalecida. Eu passo por esses inimigos, eu expulso eles, eu avanço do que Deus tem para mim. Amém? E hoje aqui a gente vai falar sobre inimigos que tentam impedir da gente avançar e habitar na terra de Canaã. A nossa terra que mana leite e mel. Amém? A gente entende aqui que a terra de Canaã foi uma promessa para os judeus. Todo mundo entende isso aqui? Quem aqui nunca... Não vou perguntar isso, vamos lá. Quem aqui já ouviu sobre Canaã? Terra prometida aos judeus, onde eles ficaram ali 40 anos no deserto, lembra? E aí, a gente chega ali com Moisés, mandam aqueles espias, lembram disso? 12 espias. Moisés falou, vão lá ver como é essa terra e voltem. E o que aconteceu desses 12? Os 12 voltaram, porém somente 2 dizendo a gente vai conseguir. 10 deles voltaram morrendo de medo, dizendo, Moisés, é o seguinte, a terra é maravilhosa, realmente, mana leite e mel. Mas os inimigos são fortes demais e a gente não vai conseguir. E somente quem? Josué e Caleb disseram, realmente tem muitos inimigos, mas Deus nos prometeu essa terra, a gente vai entrar nela. E aí o que aconteceu, gente? Eles acabaram entrando? Não entraram. E então Moisés morre. E Deus chega para Josué e fala, homem forte e corajoso, você agora é o líder desse povo, você agora vai entrar com eles. E ali a gente vai ler aqui essa passagem de Josué, a gente vai ver claramente inimigos ali naquela terra de Canaã. E a gente vai falar sobre esses inimigos hoje, porque até hoje ele influencia a vida de muitos filhos e filhas de Deus. Então vamos ler lá com a gente? Josué, vamos ler do 1 ao 5 para a gente poder entender ali. Josué 1, do 1 ao 5. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A gente entende que essa terra era promessa para os judeus, mas a gente também entende que ela se tornou uma herança agora para nós que estamos em Cristo. Cristo, quando ele morreu por nós, ele incluiu os gentios. Ele incluiu eu e você nessa aliança. Então, algo que era uma promessa para os judeus, Jesus foi e conquistou essa terra por nós, essa Canaã espiritual. Estamos entendendo aqui? E nos adicionou a essa herança. Essa terra que emana leite e mel, esse lugar de vida e vida e abundância. Esse lugar onde tem abundância financeira. Esse lugar onde tem abundância de paz, de alegria, de mente sã. Ela pertence a mim e a você. Ela foi conquistada por Cristo Jesus. Amém? E Deus está falando aqui, eu nunca abandonarei você. Eu nunca te deixarei. Você entende que agora isso é uma herança para nós? Já é nosso, já te pertence? Você pode dizer um amém a isso? E aí então Josué, no capítulo 3, ele fala, versículo 9. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Agora, gente, quando a gente lê isso daqui, a gente tem que... Eu não sei se você, mas me chama muita atenção o fato de que Josué, ele citou cada um daquele povo. E por que Josué não poderia ter dito assim, ó, povo inimigo? Deus expulsará o povo inimigo de vocês, o nosso povo inimigo. Não, ele citou nome por nome. E você entende que nomes e números na Bíblia sempre têm significado? E a gente vai ver aqui que cada nome desse tem um significado. Cada número na Bíblia tem um significado. Não é à toa, gente, que a gente vai lá para a última pesca maravilhosa. Teve 2 pescas, né? Uma antes de Jesus ter morrido e teve uma depois dele ter morrido. Quando ele estava ressurreto, os discípulos estavam lá pescando. Jesus chega e eles não pegavam nada. E Jesus fala, joga para o lado direito. Essa é a segunda vez, amém? E aí, a palavra diz quantos peixes eles pegaram. 153 peixes. Agora me explica por que está escrito 153. Por que alguém contou, alguém se deu trabalho de contar 153 peixes? Porque a Bíblia precisava registrar aquilo ali, para a gente entender que aquilo ali significava algo. E a gente precisa lembrar que números no hebraico representam letras. E letras no hebraico representam números. Então eu pedi, eu não sei se vai dar para colocar aí, eu pedi para colocar a soma desses números. Não? Não? Amém. Mas se você for pegar o número 153, ele se chama Ani Elohim. E a soma de cada letra dessa dá 53. E o que Ani Elohim significa em português? Eu sou Deus. Então, quando eles pegaram aqueles 153 peixes, a palavra de Deus estava mostrando para a gente que não era à toa que eles pescaram 153. Jesus já havia morrido, ele estava ressurreto, dizendo, eu sou Deus. Então a gente precisa entender isso, de que na Bíblia qualquer número que você lê, qualquer nome que você ler ali tem um significado aquilo.
A gente vê isso no nome de Jesus, o nome Yahweh. Né? Quem aqui sabe disso? Que o nome de Jesus em hebraico é Yahweh. Se a gente traduzir esse nome Yahweh para o português, que nome que ele é? Josué. E você entende que aqui, quando a gente está lendo sobre Josué entrando naquela terra, está mostrando que era Jesus entrando ali? Era Jesus entrando ali e conquistando aquela terra por nós? Então a gente entende que Josué representava Yahweh. Se a gente traduzir para o inglês, esse nome é Joshua. Que nome mais lindo, né, gente? É o nome Joshua em inglês. Então, tudo tem um significado, amém? Tudo na Bíblia nos mostra um propósito, nos fala de alguma forma. E a gente vai ler aqui o significado desses nomes para que a gente possa entender cada um desses inimigos, o que eles representavam. E hoje está todo mundo aqui lindo, cheiroso, né? Olha a pessoa do seu lado, linda e cheirosa. Você mal imagina que tem um Girgazeu nessa vida. Pode ter uma influência de um Jebuseu aí, né? Tá tão bonito, não é possível que tenha um Amorreu aí influenciando. Mas você olha para frente, ora em secreto, repreende em secreto, Senhor, repreende todo o Amorreu na vida dessa pessoa. Misericórdia, Senhor. Ela é bonita, mas, Senhor, ajuda, Pai. Mas a verdade é que, infelizmente, muitos desses inimigos, eles até hoje influenciam as nossas vidas. E a gente precisa expulsar eles das nossas vidas. Amém? Você não precisa esperar o culto da quebra de maldição, nem o culto da libertação. Você pode fazer isso hoje. Amém? Você pode expulsar esse inimigo da sua vida hoje. Amém? E não tem como eu expulsar da sua vida. Amém? Só tem uma pessoa que pode expulsar esse inimigo da sua vida, que é você mesmo. Eu posso fazer uma campanha de 7 dias de oração por você. Que não vai adiantar. Se você não quiser expulsar esse inimigo, ele vai continuar aí de boinha. Isso precisa vir de você, amém? E é até bom de falar isso, porque na última palavra eu falei muito tarde, eu quero falar isso no começo. Essa palavra é para você, é para mim. Não é para o fulano, não é para o ciclano, não é para o meu marido, não é para minha esposa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém mais forte? Essa palavra é para mim. Porque você entende que não tem como existir uma mudança se eu sempre quiser entregar isso para outra pessoa? Se eu sempre achar que essa palavra não é para mim, é para alguém, você está entendendo que nunca nada muda? Eu preciso receber isso para mim, gerar mudança em mim. E aí existe uma chance da gente ter uma transformação. Porque se eu sempre pegar uma palavra e falar essa palavra é para fulano, caramba, então todo mundo tem alguma coisa e você não tem nada, né? Não vai haver mudança, não vai haver transformação. Então essa palavra é para mim. Posso ouvir isso? Essa palavra é para mim. Amém? Então vamos lá. Primeiro inimigo. Cananeus. O que significa cananeus? Quem está anotando aí, pode anotar. Cananeus significa mercadores, negociantes. Podem ser traduzidos também como traficantes. Mercadores, negociantes, traficantes. Gente, mercadores, negociantes e traficantes. Nanda, como que isso pode influenciar a minha vida hoje? Você entende que se o diabo ele não consegue te vencer, ele vai tentar negociar isso com você? Eu não sei quantos de vocês aqui se lembram de quando Moisés chegou para Faraó e falou assim: Faraó, é plano, é propósito de Deus tirar o povo de Israel daqui e levar ele para fora daqui para adorar a Deus.
Eu não sei quantos de vocês leram essa história de quando Moisés estava tentando tirar o povo de Israel ali do Egito. E o que aconteceu ao primeiro momento que Moisés falou isso, o faraó disse, não, ninguém sai daqui, ninguém arreda o pé daqui. Só que daí começaram a vir as pragas. E aí faraó, que aponta para quem? Para o diabo, certo? Tudo aponta para algo, certo, gente? Faraó apontava para o diabo. O que começou a acontecer? Faraó falou assim, então tá bom. Quer sair? Pode até sair, mas não vai longe. Tem uma hora que o faraó falou assim, não sai desse país. Moisés falou, não. A gente vai sair. Faraó, então eu não vou deixar vocês saírem. Aí começou a vir mais pragas. Aí o faraó falou, ok, os homens podem ir, mas deixem as mulheres e as crianças. Depois veio mais pragas. E faraó, tá bom, pode levar as mulheres, pode levar as crianças, mas deixa as ovelhas e os bois. Vocês estão entendendo que toda hora ali, o faraó estava tentando negociar algo com Moisés? Só que o mais lindo, gente, é que a gente vai ver o que Moisés respondeu. Moisés, em todas as tentativas de Satanás de negociar com ele, Moisés falou, não. E sabe algo muito interessante? Ele falou assim, nós não só não vamos deixar nossos bois e ovelhas aqui, como vocês vão dar pra gente os animais que a gente precisa para sacrificar para o nosso Deus. E ele fala um momento, nenhum casco de animal vai ficar aqui. E isso nos ensina algo muito forte, porque a gente não pode negociar algo com o diabo. Ele falou, então tá, leva só os homens, depois só as mulheres, que não, deixa pelo menos os bois e as ovelhas. E você está entendendo que o diabo faz isso hoje em dia com a gente? Ele tenta negociar com você algo. Tá bom, pode levar um pouquinho. Pode ir, mas não vai tão longe. Deixa alguma coisa aqui. Eu coloquei alguns pensamentos, às vezes, que o diabo coloca na nossa mente. Pode crer, mas não creia muito. Pode declarar uma cura de uma dor de cabeça. Mas você não vai orar por uma doença crônica, né? Pode crer, mas não crê tanto, porque uma dor de cabeça Deus pode até curar, mas Ele não vai curar uma doença incurável. Tá entendendo, gente? Você já alcançou alguns sonhos, não precisa alcançar todos. Vocês estão entendendo que isso é o tempo todo, até no nosso dia a dia? Mas você já alcançou tanta coisa, tem que estar feliz. Não precisa alcançar mais, não. Tá bom do jeito que tá. Tá amarrado em nome de Jesus. Pode ir à igreja, mas não tem necessidade de ler a Bíblia. Você já está indo na igreja. Vamos lá, ele fala assim, né? Vamos combinar aqui. Tu já está indo na igreja. Para que ler a Bíblia? Você não acha que é um pouquinho demais? Tem necessidade, né? Até porque você está indo quase todo domingo. Qual a necessidade de ser todo domingo? Não é isso? Ou não? Vá à igreja, mas não vá muito. Você está ficando fanático. Para que ir todo domingo? Ou então pode até ir domingo, mas não precisa ir no GC, né? Daí já é demais, né? Ir no GC. Porque, gente, você entende que quando você entende que é plano de Deus para a sua vida estar aqui, nesse lugar aqui, ó. Quando você entendeu que ouvir a palavra, escutar a palavra tem te feito crescer, tem te feito avançar, você tem percebido mudanças na sua vida. Você entende quando você decide, não, eu decidi que é isso que eu quero para mim e eu vou. Eu quero frequentar, eu quero ouvir, eu quero estar próximo da palavra. Quando você decide isso, o diabo não pode ir contra uma decisão sua. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar negociar aquilo com você.
Tipo assim, vai, mas não se envolve. Tá entendendo? Pode ir, mas precisa servir. Até porque você não tem tempo para servir. Não é isso, gente? Não é isso? Então, pode ir na igreja, mas esse negócio de semear no reino, dizimar, não seja bobo, né? Dizimar e ofertar. Gente, ele fala isso pra mim, não vai falar isso pra você? Já falou isso pra mim? Já falou, porque hoje em dia ele não fala mais. Ih, faz tempo que perdeu. Já não me engana, já não nem tenta me enganar mais, porque ele já sabe que eu já entendi o quanto isso é bênção na minha vida. Mas, infelizmente, algumas pessoas que ainda estão aprendendo, ele fala, cara, vai, mas não precisa dizimar e ofertar. Posso ouvir um amém? Amém fraquinho. Amém. Segundo inimigo, heteus. O que significa heteus? Segundo povo inimigo, contrariedade, terror. Manter sob medo. Gente, o que esses heteus, eles eram mais craques em fazer, a estratégia desses heteus, esse povo inimigo de Israel, quando você vai ver quando eles lutavam contra Israel, o que você vai perceber que era a característica deles era fazer muito barulho. Porque ele já queria, fazendo barulho, assustar o povo. Eles nem eram muitos. Mas eles faziam tanto barulho que o povo inimigo já se amedrontava com eles. E é exatamente isso que muitas vezes o diabo faz na nossa vida. Ele faz um barulho que você vê, você se assusta. E quando o diabo consegue te assustar, ele te paralisa. Alguém aqui, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei muito. Alguém aqui já foi no jogo da Argentina, gente? Alguém aqui já foi presencialmente no jogo contra a Argentina? Poucas pessoas. Eu tive a oportunidade de ir Argentina contra Brasil, gente. E olha que era basquete, não era nem futebol. Gente, aqueles argentinos, eles são uma bênção. Mas eles gritam, e eles cantam, e eles fazem um escarcéu naquele estádio, que dá vontade de falar assim, eu desisto, vocês ganharam, podem ir. Porque eu fico assim, gente, por isso que eu acho que os juízes, eles se derretem pros argentinos, porque eles acham que até eles falam assim, tá bom, é falta, é falta. Porque é explicável, eles gritam demais a ponto de eu acho que o time adversário falar assim, gente, tá bom. E eu pensei muito nisso, que o diabo ele faz isso com a gente. Ele faz tanto barulho nas vezes da nossa vida, que ele quer que você fale assim, tá bom, desisto. Bater, desisto. Levantar a bandeirinha branca, tá bom, Satanás, você ganhou. Não! Não se deixe levar pelo barulho, às vezes, que ele faz, por uma circunstância que aparece, ou por um sintoma que piora, ou seja lá por que acontece, que você fala assim, nossa, perdi. Não perdeu, você nunca vai perder. Amém. É isso aí. Não deixe que o diabo te engane com barulhos, com coisas que ele faz, para te tirar a esperança e a certeza de quem você já é nele. Amém? Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E eu senti muito forte de falar sobre isso aqui. Porque muitos filhos e filhas de Deus têm medo da morte. Têm medo de morrer, têm medo da morte. Eu tinha uma amiga minha, gente, que ela só conseguia pensar nisso. Ela tinha medo de morrer, ela pensava, criava cenários que ela poderia vir a morrer, que alguém poderia vir a morrer, e ela vivia escravizada pelo medo da morte. E deixa eu falar para você, você não precisa ter medo da morte, porque a palavra diz aqui que Jesus venceu a morte. Aleluia. Isso às vezes está muito ligado também ao fato de que a pessoa não tem certeza da salvação dela.
Quando a pessoa ela não tem a certeza da salvação, ela fica com medo de morrer. Mas não permita que nada nem ninguém te coloque medo de você perder a sua salvação. Se você crê em Jesus, você é salvo. Amém. Para sempre. Porque o sacrifício dele foi para sempre, foi um único sacrifício. Jesus não vai voltar aqui e morrer por você, ele já morreu. Então a nossa salvação não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, foi pelo que Jesus fez. Então eu tenho certeza que eu sou salvo. Você pode levantar a mão e falar, eu tenho certeza que eu sou salvo. Porque não depende de mim, não depende de você a sua salvação. Depende do que Jesus fez por nós. Então vamos repreender o medo da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Agora quando a gente morre, a gente é promovido. A gente vai para um lugar melhor. A gente não precisa mais temer a morte. Amém? Não tenha medo de doenças. Tem gente que morre de medo de ficar doente. Tem gente que morre de medo porque ela acha que se ela ficar doente, ela vai morrer. Gente, não tenha medo de morte. Eu conheço gente que, vive com... Nem falo quem. Vive com uma necessaire desse tamanho assim, ó, de medicamento. Para onde vai? Carrega essa necessaire. A pessoa, eu não sei se você conhece alguém aqui, a pessoa ela não sentiu ainda o sintoma direito, mas ela acha que ela vai sentir e ela já vai lá tomar um comprimido, às vezes 2. A pessoa vai na farmácia, ela não vai igual eu e você. A gente entra na farmácia e procura um remédio, né? Fala assim, me dá aquele remédio tal. Não, a pessoa chega na farmácia, ela vai pegar aquela a cestinha e ela vai fazer shopping na farmácia. E ainda chega para o farmacêutico, que nem doutor é, né? Nem é formado, fala assim, me fala o que está saindo mais aí. Tem alguém se identificando aqui? O que está saindo? O que está saindo mais para hipertensão aí? Entendeu? E, gente, a gente não pode ser esse tipo de pessoa que fica morrendo de medo de doença, morrendo de medo de ficar doente. Não podemos. Vamos expulsar esse eteu da nossa vida, amém? Eu repreendo, vamos lá, eu repreendo esse eteu da minha vida, em nome de Jesus. Saúde plena me pertence. Não tenha medo do futuro. Ai, eu tenho que pensar na minha velhice. Fica com medo de envelhecer, gente. Já começa a pesquisar que funerária, que caixão que vai ser o meu. Gente, em nome de Jesus, a gente não pode ter medo de envelhecer. Posso ouvir um amém? Amém? Não precisamos ter medo de envelhecer. Tem gente que fica, meu Deus, eu preciso pensar na minha aposentadoria, o que vai ser quando eu estiver velho, meu Deus. E às vezes aquilo dá até ansiedade na pessoa. O que vai ser da minha vida? Eu não tenho aposentadoria, agora não sei o quê. Gente, como o Mateus falou aqui, é claro que a gente tem que fazer uma aposentadoria, é claro que a gente tem que fazer uma poupança, isso é bênção, nos programarmos, isso é bênção, amém? Lembra que a Cherise falou, a gente não pode ter medo, mas a gente tem o quê? Bom senso. Só que a minha confiança não pode estar nessa aposentadoria. Porque senão, eu era pequena, mas eu me lembro, chega um colo, entendeu? Quantas vezes a gente já não ouviu falar, países quebram. Eles rapam tudo do banco. E aí, sua aposentadoria, sua vida, sua confiança, sua esperança. De repente, você não tem nada. E aí, o que vai acontecer com você? Você vai ficar desesperado? Você vai falar, acabou minha vida? Porque tudo que eu passei minha vida inteira guardando, com meu suor, com as minhas lágrimas, com meus dias nos Estados Unidos, trabalhando igual um louco, não sei o quê. Aí, de repente, o banco, o país me tira tudo. E agora? Acabou minha vida, não é isso? Eu já vi isso diversas vezes. Pessoas querendo se matar. Porque perderam tudo que elas guardaram a vida inteira. Então, gente, nós temos que ser libertos disso. Eu faço a minha parte, eu posso fazer minha aposentadoria, eu posso fazer minha poupança, mas a minha confiança não está nessa aposentadoria e nem nessa poupança. Porque se alguma coisa acontecer, aquilo ali não vai abalar minha vida, porque a minha confiança não está naquilo ali.
está no meu Deus, o meu futuro está nas mãos do meu Deus. E Ele cuida de mim. E Ele vai me prover. Amém? De verdade? Terceiro inimigo, heveus. O povo heveu. O que significa o povo heveu? Concessão, tolerância, acordo. Gente, a gente não pode fazer concessão com o inimigo. Deus tem o melhor para você. Não faça concessão com o inimigo. Amém? Lembra que eu falei que um dia, não sei quantos vão lembrar, mas eu falei, não queira algo bom para você. Queira sempre o excelente. Em todas as áreas da sua vida. Em tudo. Porque o bom, ele é inimigo do excelente. Ele parece ser bom, mas na verdade ele é inimigo de algo maravilhoso que Deus tem para você. Então não abra mão do excelente para a sua vida. De tudo excelente. Amém? Um namorado excelente. Uma igreja excelente. Um marido excelente. Uma escola excelente. Tudo que aparecer para você, eu quero o melhor, eu quero o excelente para minha vida. Porque Jesus morreu para me dar o melhor dessa terra. Amém? Exemplo. Quando a gente estava uma vez conversando com um casal pelo Zoom, a gente estava orando, aconselhando eles. E aí o neném começou a chorar. O neném começou a chorar, e aí ela falou pra gente, é porque ele está passando pela fase de cólica, então é normal ficar chorando assim, desculpa, tal. E a gente falou, ei, posso te falar uma coisa? Não aceite a cólica. Não tolere a cólica no seu filho. Jesus te deu saúde plena, deu saúde plena ao seu filho. Ele já levou essa cólica na cruz. Então você não precisa aceitar. Não é porque o mundo aceita certas coisas, gente, que a gente vai aceitar. Porque o mundo não tem o conhecimento que a gente tem. Eles não sabem que Jesus já morreu por aquela doença. Mas você sabe. Então, se o seu filhinho, a sua filhinha... A gente está dando um exemplo aqui de cólica, de neném, mas é tudo na sua vida. Se você está passando por algo, não tolere algo porque é normal para o mundo. Para você não é normal. Jesus te deu vitória. Às vezes eu vejo pessoas falando, eu estou resfriado, tal. Mais uma semana assim, né? Porque resfriado é assim, é uma semana, 10 dias. Eu fico, gente... A pessoa simplesmente ela aceitou os 10 dias de gripe e ela vai viver os 10 dias de gripe. Ela não sabe que Jesus morreu por ela na cruz, que Ele deu saúde, que ela pode repreender esse resfriado e falar, eu fui curada há mais de 2000 anos atrás por Jesus. Pelas pisaduras dele, eu fui sarada, a palavra diz, fui no passado. Ou seja, no presente eu posso viver e desfrutar, então eu não vou aceitar essa gripe. Eu vou repreender ela e vou viver a saúde que Jesus morreu por mim. Então, não tolere coisas como se aquilo fosse aceitável. Jesus te deu vida e vida em abundância, saúde em abundância. Amém? A gripe te pegou um dia, no dia seguinte ela vai embora, ela vai ter que ir embora em nome de Jesus. Você não vai ficar mais 9 dias com aquela doença. A gente não aceita a miséria, mas às vezes a gente tolera a escassez. Fala de miséria, não. Deus não tem miséria para mim. Mas às vezes se acostuma com coisas sempre faltando, como se fosse algo normal. Não é normal. Deus não tem escassez para nós. E você entende que enquanto você aceita isso, assim vai ser? Jesus o tempo todo falava, seja conforme a tua fé, seja conforme a tua fé, seja conforme a tua fé. Então, se a tua fé é não, a escassez não me pertence, assim será. Amém. Em todas as áreas da sua vida. Amém. Deus tem good plans para você. Amém? Amém? Quarto inimigo, fariseus. Cidade sem muros, ocupantes ilegais, descompromisso.
Ferezeus, está amarrado. Quando eu li esse inimigo aqui, eu falei, gente, esse é o inimigo mais enviado para a igreja hoje em dia. Falta de compromisso. A gente está rindo, mas é triste. Falta de compromisso. Por quê, gente? Porque o diabo sabe que é impossível a gente se comprometer com Deus sem se comprometer com o povo dele e com a igreja dele. Vou falar isso de novo. É impossível a gente se comprometer com Deus sem se comprometer com o povo dele e com a igreja dele. Ah, Nanda, mas eu sou comprometido com Deus e não vou à igreja. Cara, deixa eu te falar que tem um ferezeu aí agarrado no seu pé. Tu nem sabe disso. Porque, gente, se lá em 1 João, ele fala como que você vai amar quem você não vê, se você não ama quem você vê. Então, não tem como, gente. Deus, o compromisso que Deus quer que a gente tenha com Ele é aqui, ó, com vocês, aqui, ó. O meu compromisso com vocês é o meu compromisso com Ele, porque Ele ama vocês. Isso aqui, vocês, é a coisa mais importante para Ele. Cada um de vocês é o que mais importa para Ele. E quando eu sou comprometida com vocês, eu me comprometo com Ele, com o que é valioso para Ele. Aleluia. Ah, mas eu não tenho tempo para me comprometer. Essa sai bastante, né? Gente, quem tem tempo nessa América? Fala para mim, você conhece alguém que tenha tempo que fala assim, menino, minha vida tá assim de bobeira. Tô sem fazer nada faz dias. Você tem alguma coisa para eu fazer? Você já ouviu alguém falando isso? Não. Todos nós, a gente vive numa roda viva, violenta, que demanda muito da gente, vários compromissos. O tempo todo, mas a gente estabelece as nossas prioridades. Todos nós escolhemos prioridades. E é a gente que decide o que é prioridade para a gente. O que é prioridade para você? Gente, a nossa prioridade tem que ser as coisas de Deus. Porque senão tudo desanda, gente. É líquido e certo uma pessoa que está afastada da palavra, de ouvir, de estar em comunhão. É líquido e certo que ela vai chegar para mim e para o Ray, em algum momento, para falar que a vida está desandada. É líquido e certo. Difícil, eu acho que eu nunca vi alguém que está ali toda hora ouvindo, se enchendo, em comunhão, servindo, envolvido, com a vida toda desandada. Porque ela está com a fé dela fortalecida. Ela está ali sabendo quem ela sabe, ela está cheia de Jesus. Nada abala ela. Ela sabe o que fazer nas horas difíceis, ela tem uma palavra de sabedoria para dar, ela sabe o que responder para alguém, ela sabe o que decidir, porque ela está ouvindo o Espírito Santo o tempo todo falando com ela. Ou então as pessoas até se envolvem, mas só que não é por muito tempo. Até se compromete, mas não é constante. Ela se oferece para servir no Nova Coffee. Está escalada uma vez no mês, gente. Uma vez no mês. Chega no dia da escala dela. Ela não vem. A pessoa está escalada uma vez no mês, gente. Chega no dia da escala. Ela não pode. E avisa, às vezes, se avisa. Às vezes nem avisa, só não vem. Cara, está amarrado em nome de Jesus. São ferezeu, repreendido em nome de Jesus. Gente, quer dizer, a pessoa tem compromisso com o trabalho, né? Porque quando é coisa do trabalho, gente, é compromisso, né não? Tem compromisso com show,
né? Comprei aquele show, eu tenho que ir? Não posso deixar de ir. Vou doente, mas eu vou. Compromisso com a academia, né? Não posso faltar um dia. Aquelas pessoas viciadas, às vezes. Tem compromisso com pessoas, ou seja, tem compromisso com tudo. Mas quando é com relação à igreja, é quando dá? Quando é com a igreja, é o que sobra. É o que sobra do seu tempo, é quando dá, se der. Se não tem nada marcado, não tem nada agendado, gente. A gente tem que repreender esse ferezeu em nome de Jesus na nossa vida. Poucos améns. Muito poucos améns. Essas pessoas que são influenciadas por esse inimigo não têm noção do benefício que a servitude traz para a sua vida. Elas ainda não sabem, ainda. E o pior é que muitas vezes essa pessoa não vê isso como um inimigo a ser derrotado, porque ele está acostumado a viver em uma cidade sem muros, sem compromisso. Mas a gente precisa enxergar e entender que Deus não quer um ferezeu prevalecendo na nossa vida. Amém? Você entende que isso é um inimigo para a sua fé? Você entende que isso é um inimigo para o seu crescimento, para o seu avanço? Às vezes, eu estava falando com o Espírito Santo, sabe? Quando eu estava trazendo essa palavra, eu falei, Espírito Santo, que essa palavra caia no coração das pessoas que estão ouvindo, não como uma afronta, não como algo ruim, pesado, mas que caia com uma revelação no espírito delas. De que isso é para o bem delas. Gente, eu não vou chegar aqui e vou tirar uma parte de lado que talvez confronte vocês. Porque a gente sabe, a gente que se envolve, que vive isso de verdade, que vê o quão bem isso faz, eu não posso tirar isso do entendimento de vocês. Vocês vão continuar fazendo a escolha de vocês. Aqui todo mundo é livre para se comprometer ou não, vocês todos sabem disso. Se você que nunca se comprometeu com nada, você nunca vai ser cobrado disso. Mas eu não posso te deixar de vir aqui e dizer para você o que é bênção, o que é avanço na sua vida. Eu não posso. Mesma coisa com dízimos e ofertas. Às vezes dá um incômodo de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa está tão agarrada ainda no material, que parece que quando a gente fala sobre isso, dói nela. E às vezes dá vontade de não falar, mas eu não vou deixar de falar. Você é livre para dizimar e ofertar se você quiser, se você não quiser. Aqui a gente não sabe quem dizima e oferta. Aqui a gente nunca cobra dízimo e oferta de ninguém. Mas eu não vou deixar de trazer para vocês o que vai fazer vocês avançarem. Amém? Quinto inimigo, Girgazeu. Girgazeu significa agitadores, causadores de confusão. Olha o que diz Tiago 3, 13 e 18. Olha que palavra maravilhosa, gente. Eu nem preciso falar mais nada dos Girgazeus, se o Espírito Santo te revelar isso através dessa palavra. Tiago 3, a partir do versículo 13, diz: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu. Pelo contrário, é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nós somos pacificadores. Amém? Nós não somos aqueles que trazemos confusão.
Quem vem para trazer confusão é o diabo. Quem vem para tirar paz é o diabo. Nós não fazemos isso. Amém? Provérbios 18, 19 diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de um castelo. Está dizendo aqui para a gente que onde existe uma ofensa, existe uma resistência mais forte que uma fortaleza. Você entende que aonde há confusão, o amor de Deus não flui? Por isso que a gente precisa liberar perdão, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa sempre ser o pacífico. Porque se a gente não é pacífico, não tem como o amor de Deus fluir na sua vida, na minha vida. Olha o que diz Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto... Isso aqui é engraçado, gente. Chega a ser, é triste, mas chega a ser engraçado. Melhor é viver num canto, sob um telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Lembra aquele momento que é para focar na gente? Vamos dar só aquela relembrada. Conversa com o monte. A gente dá ordem ao monte. Levanta-te e cai ao mar. A gente não fica conversando com ele. Ai, sabe como é que é, monte? Você é difícil, tá difícil. É difícil. E é muito difícil, monte, porque você não está sendo fácil para mim. Então você é muito difícil. Não. Monte, sai daqui e se joga-te no mar. Foi assim que Jesus ensinou para a gente em Marcos 11. Levanta-te e caia no mar. Esse é o poder da nossa palavra. Não é apenas um pensamento positivo. Não está baseado no pensamento positivo, mas baseado na obra consumada de Jesus. Somente Jesus tem o poder de transformar a sua circunstância. Só Ele pode transformar todo mal em bem. Só Ele pode realizar um milagre na sua vida. O pensamento positivo, a fala positiva não tem poder de transformar nada. Posso ouvir um amém? Pode até trazer uma sensação boa, porque você está falando algo positivo. Mas não tem poder de mudar a sua vida. O que tem poder para transformar a sua vida é Jesus. É o amor dele por você. Ele tem prazer em transformar a sua vida. E a gente precisa entender isso. Quando a gente fala e declara algo, a gente confessa a palavra, é baseado no que ele fez. Eu não estou simplesmente falando palavras positivas, porque isso não muda nada. Eu estou falando, Jesus me curou, Jesus me fez próspero, nada me faltará. Ele é comigo, ele disse que jamais me abandonaria. É a palavra baseada no que ele fez. 7, último inimigo. Jebuseus. Tá amarrado cada nome, né, gente? Ninguém inventa de dar nome de filho com esses nomes, não, hein, gente? Se lembre que eles são inimigos. Jebuseus significa peso e desencorajamento. Quando Deus anuncia para Josué que ele seria o substituto de Moisés para entrar na terra de Canaã, ele disse: seja forte e corajoso. Não desencoraja, não para no meio do caminho. E esse mesmo Deus, ele falou para Gideão, que estava lá escondido numa caverna, morrendo de medo dos midianitas. Ele fala: vai nessa força, homem valente. Eu estou contigo. Você entende que Deus estava profetizando sobre a vida de Gideão? E eu queria que você profetizasse sobre a sua vida. Vamos profetizar? Vamos trocar o nosso nome ali de Gideão? Vamos colocar o nosso nome? Você vai repetir comigo, né? No meu caso, Fernanda, vai nessa tua força, mulher valente, o Senhor é contigo. Você vai falar, Reinaldo, vai nessa tua força, homem valente, o Senhor é contigo. Vamos falar isso juntos, cada um o seu nome? Vamos profetizar sobre a nossa vida? Amém? Vamos declarar então. Vou falar meu nome e você fala o seu. Fernanda,
Vai nessa tua força, mulher valente. O Senhor é contigo. Amém? Isaías 40, 28, 30. Segura essa palavra no seu coração. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Esses somos nós. Esse é você. Amém? Porque o Senhor é contigo. Aquela palavra que Ele deixou ali para Josué. Eu nunca o deixarei. Eu nunca o abandonarei. Deus jamais vai te deixar. Deus jamais vai te abandonar. Eu me lembro quando a gente cantava essa música, né? Vou confiar, agora lembrei. Vou confiar em ti, vou depender de ti, não vou me abalar, pois eu sei, você faz pro meu bem. Gente, eu me lembro que alguns anos atrás eu cantava essa música. Vou confiar em ti. Vou chorar. Vou confiar em ti, vou depender de ti, não vou me abalar, pois eu sei que você faz com que tudo coopere para o meu bem. E às vezes é muito fácil a gente cantar isso quando está tudo bem. Mas o Senhor nos leva a cantar isso mesmo quando está tudo mal. Eu acho que muitos aqui sabem quantos anos eu esperei para ter o nosso filho. E por anos eu cantei isso. Por anos eu cantava, não vou me abalar. E isso é fé. É você declarar, é você falar o que você ainda não vê. É você dizer, eu confio em ti, independente do que eu estou vendo. Independente do que eu estou sentindo. E essa fé, ela é real, ela materializa os milagres. A gente não fala por falar. A gente não canta por cantar. Não cante por cantar nada aqui. Cante intencional. Cante crendo. Declare a palavra crendo. Você não está falando à toa. Você não está falando ao vento. Você está declarando a palavra de Deus. Então, mesmo que você passe por momentos difíceis que ainda não está como você gostaria que estivesse, você ainda está passando por momentos difíceis, cante, não vou me abalar, pois eu sei que você faz com que todo mal se torne bem. Porque eu sei que você é comigo e eu vou viver o meu milagre, eu vou ver esse milagre. A fé, ela tem que ser real pra gente. A fé não pode ser um conto de fadas. A fé não pode ser algo que você somente sabe. Não, a fé tem que ser algo que você vive na sua vida. Deus tem uma vida abundante para você. Não abra mão de viver tudo que Ele tem para você. Não deixe o diabo te enganar. Fazer com que você tolere algo, que você aceite algo. Não negocie com Ele. Não abra mão dos planos que Ele tem para você. De você avançar e viver tudo, absolutamente tudo que Ele tem para você e para sua família. Amém? Não desista, não pare no meio do caminho. O Senhor é contigo. Se Ele colocou um sonho no seu coração, vá em frente, toma o primeiro passo, Ele é com você. Não aceite menos do que o melhor. Não aceite menos do que o excelente.
Saiba que Ele está com você aonde quer que você vá. Às vezes o que a gente precisa fazer é abrir um pouco mão do que a gente acha que a gente consegue fazer. Abrir um pouco mão do nosso esforço. De saber que não, eu dou conta, eu consigo. É isso, muitas vezes, que a gente precisa fazer. E se render a Ele e falar, Pai, eu não dou conta, faz. Faz a minha vida, faz a vida do meu filho, faz a vida da minha família. Faz o que só você pode fazer. Amém? Vamos nos levantar, vamos ceiar juntos.